Olá, meus amigos, amados, irmãos, irmãs. Nós estamos aqui nesse dia, nessa quarta-feira, para mais uma mensagem, como nós temos feito há bastante tempo. Todas as quartas nós temos postado uma mensagem que eu espero estar abençoando, edificando a sua vida. E hoje eu quero falar de um assunto interessante, um assunto que talvez você esteja vivendo ou vive correndo atrás dele. Mas, na verdade, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de te fazer um convite, de te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem. O desejo do nosso coração é que essa mensagem viaje muito, essa mensagem vá e alcance lugares longes. E para isso eu preciso que você se engaje, eu preciso que você participe desse projeto, compartilhando as mensagens. Hoje eu quero falar de algo que talvez você esteja buscando. Talvez você já se fez essa pergunta várias vezes. Qual é o meu propósito? Talvez você esteja correndo atrás do teu propósito até hoje. Eu estou aqui para te dizer que a partir de hoje você não vai mais correr atrás do seu propósito. Mas como assim? Eu tenho uma palavra de Deus para você que vai fazer com que você entenda que você tem que estar na vontade de Deus e o propósito vai te encontrar. Não é você que tem que correr atrás dele, é ele que vai te encontrar e ele vai te alcançar, ele vai te achar. A palavra de Deus diz que, lá em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor, elas nos perseguirão e elas nos alcançarão. E entre essas bênçãos está o propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós adiamos, amado, as coisas. Nós ficamos empurrando as coisas para o amanhã. Ah, quando eu tiver, eu vou fazer isso. Ah, quando eu conseguir, eu vou ajudar aquela pessoa. Ah, se eu ganhar mais, eu vou começar a ajudar as pessoas. Não, amado. A gente só adia as coisas. Na verdade, se acontecer tudo isso, se você ganhar, se você tiver condição, você vai continuar da mesma forma. Sabe por quê? Porque tudo que vier na sua mão, do jeito que você está vivendo, não é suficiente e você nunca vai estar contente. Então o segredo é fazer com aquilo que eu tenho na mão agora. Eu tenho que aprender a viver com excelência agora. Eu tenho que entender que tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão é para agora. Eu tenho que usar e fazer tudo com excelência agora. Muitas pessoas, elas trabalham de uma maneira de qualquer jeito, relaxada, e aí ela fala assim, não, quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, aí eu vou fazer com empenho. Sabe o que vai acontecer, amado? Nada. Ela vai trocar de emprego, talvez esse emprego sonhado nunca chegue, e ela vai continuar da mesma maneira. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender que tudo que vem da nossa mão vem através de Deus e nós temos que valorizar. Você tem que valorizar tudo aquilo que já está nas suas mãos. As pessoas falam assim, ah, quando eu viver o meu propósito eu vou ser feliz. Não vai, amado. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a ser feliz com aquilo que nós temos na mão, com aquilo que já é nosso. Aquilo que não, se você não é grato, amado, você nunca vai ser satisfeito. Você tem que ser contente com aquilo que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você tem agora. Aprenda a valorizar aquilo que Deus tem colocado na sua mão agora. A propósito, o que você tem feito agora? O que você tem feito agora? Agora, com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Tem pessoas que trabalham de muitas coisas. Algumas trabalham limpando casa, outras são simplesmente dona de casa, outros trabalham no comércio, outros são vendedores. Então, amados, tudo que você tem na mão, você tem que fazer com excelência agora. Se você faz café, você tem que ser o melhor café agora. Você tem que fazer com excelência, você tem que fazer com amor. Por quê? Porque tudo quanto nós fazemos para o Senhor. E a palavra de Deus diz que é dele que vem a recompensa.
E uma dessas recompensas que o Senhor tem prometido para a nossa vida é o propósito nos encontrar. Mas o propósito, amados, ele tem uma série de dificuldades. Assim como Deus, com as pessoas que são preguiçosas, com as pessoas que vivem a vida de uma maneira desordenada, de uma maneira de qualquer jeito. Sabe, Deus não está na bagunça. Deus não está na bagunça. Esses dias eu gravei um vídeo a respeito de nós fazermos uma faxina. Por quê? Porque Deus não habita na bagunça. Então Deus quer que você viva uma vida com propósito, para você poder viver o propósito. Nós temos que viver uma vida de propósito, para podermos viver uma vida com propósito. Amados, aprenda a valorizar tudo aquilo que Deus já tem colocado na sua mão. Mas tudo isso que você está falando é bíblico? Vamos para a Bíblia. Se você tem o hábito de acompanhar a leitura comigo, então abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero ler apenas um versículo. Então disse Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o menino que apacenta as ovelhas. E disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Aqui Samuel foi incumbido, foi designado por Deus para ungir o novo rei de Israel. E ele foi enviado à casa de Jessé, porque da casa de Jessé Deus ia ungir o rei. Perceba, amados, que Davi estava no campo. Davi estava apacentando as ovelhas. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Percebe que Davi estava fazendo tudo isso com excelência. Como é que você fala que ele estava fazendo com excelência? Porque Davi tinha que proteger as ovelhas. E no anonimato, sem ninguém ver, Davi matou um urso, Davi matou um leão. Por quê? Para proteger as ovelhas do pai. Então Davi cuidava das ovelhas com excelência. Davi vivia o propósito de Deus para a vida dele naquele momento com excelência. Davi sabia que ele ia ser rei? Ou será que Davi um dia amanheceu, acordou e disse assim: bom, hoje eu vou parar de cuidar das ovelhas do meu pai, vou cuidar da minha túnica, vou engraxar o meu sapato, porque eu tenho que estar bonito, porque eu vou ser rei. Será que Davi chegou para os amigos e falou assim: hoje eu vou ser rei, aí vocês vão ver como eu serei? Será que Davi falou isso? Não, amado. Davi não falou nada. Ou será que Davi estava olhando pela janela, ouvindo pela janela e dizendo assim: ô pai, ó, se nenhum deles serviu, eu estou aqui, ó, eis-me aqui, hein? Eis-me aqui. Será que Davi falou isso? Não. Davi não falou nada disso. Davi nem sabia que ele ia ser ungido rei. Mas enquanto ele apacentava a ovelha, ele fazia com excelência, com dedicação. Ele cumpria exatamente o papel que ele tinha que cumprir de uma maneira excelente. Aí o que aconteceu? O propósito o encontrou. O propósito o encontrou. A Bíblia diz que Davi nunca perdeu uma batalha enquanto foi rei, amados. Davi simplesmente estava trabalhando e o propósito encontrou Davi. Quer outro exemplo bíblico? Elias e Eliseu. Eliseu estava fazendo o quê quando Elias o encontrou? A palavra de Deus diz que Eliseu estava trabalhando, estava arando a terra. Percebe, amados, que tanto Deus quanto o propósito tem um problema sério com os preguiçosos. Tem maneira séria, tem um problema sério com as pessoas que param, que ficam parados. Não, amados. A verdade é que a gente quer viver com excelência, mas a gente acaba falhando nos princípios mais básicos da vida. A gente exige de um governo que ele seja correto, que ele seja justo, e a gente, amados, nós somos corruptos nos centavos.
A gente falha nos princípios mais básicos. A gente normalmente terceiriza aquilo que seria as nossas batalhas, as nossas guerras. Amados, aprenda isso. A luta para descobrir o propósito não tem que ser como eu vou viver o amanhã, amado, mas o que eu preciso fazer hoje. A verdade é que eu fico sempre adiando, eu fico sempre empurrando. A verdade é que eu estou sempre mandando para frente aquilo que eu tenho que viver hoje. Quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro novo, eu vou cuidar dele com excelência. Não. Se esse carro novo chegar, você vai continuar sendo da mesma forma e tratando ele da mesma forma. Amados, Davi só tinha uma missão: cuidar das ovelhas. Ele não estava tentando ser rei. Foi o reinado que o encontrou. O propósito não encontrará os preguiçosos, os encostados, os que de maneira desordeira acabam vivendo. O propósito só vai encontrar aqueles que estão sendo excelente agora. A pergunta é: o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu agora? O que você está fazendo agora? Tem pessoas que cuidam da casa de qualquer jeito. Tem pessoas que cuidam do marido de qualquer jeito. Tem pessoas que cuidam dos filhos de qualquer jeito. E aí fica colocando a culpa nas pessoas. Tem pessoas que cuidam das próprias roupas de qualquer jeito. Amados, tem pessoas que trabalham de qualquer jeito. O patrão está olhando, trabalha firme. O patrão das costas, relaxa. Amados, eu posso enganar qualquer pessoa, mas eu nunca vou enganar o Espírito Santo. Eu nunca vou conseguir enganar o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente, onisciente. Ele conhece cada palavra que sai da minha boca antes mesmo de eu pronunciar. A palavra de Deus diz que Deus conhece a intenção do coração do homem. Amados, seja excelente naquilo que você faz. Seja excelente naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem te dado. Pare de ficar adiando e falar: quando eu tiver eu vou ser. Não, seja agora. O que Deus quer de você é que você seja agora. Seja agora. Quando não, para com isso. Para. Não vamos mais adiar nada. Vamos parar de nos enganar, amados, porque esse dia nunca vai chegar se nós não aprendermos a começar a viver o agora. O amanhã pertence a Deus. Nós nem sabemos se amanhã nós vamos viver, a verdade é essa. Ao Senhor pertence todas essas coisas. A verdade é que eu tenho que aprender a viver o maior dom de Deus, que é o momento presente. E eu tenho que valorizar, eu tenho que dar valor, eu tenho que ser contente, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão agora. A partir do momento que eu começar a ser grato, a partir do momento que eu começar a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu tenho agora, as misericórdias do Senhor vão se renovar. E o novo do Senhor vai vir para a sua vida. Como a palavra de Deus diz, aquilo que você ainda não conheceu vai vir para a sua mão. A palavra de Deus diz que eis que coloco diante de ti uma porta aberta. Atravesse a porta. Mas atravesse a porta agradecendo. Seja grato. E eu creio, amado. Eu creio e vou profetizar. Nada vai impedir você de atravessar essa porta, porque a porta o inimigo não fecha. A palavra de Deus diz que eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, ou seja, o inimigo não fecha, mas ele pode tentar te impedir de atravessar. Então nós vamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus, declarando que nada vai impedir você de atravessar essa porta. Mas você tem que ser grato. Viva o seu propósito hoje.
Viva o seu propósito hoje. Seja grato por tudo aquilo que Deus colocou na sua vida hoje. Amados, Davi nunca foi atrás do propósito dele. O propósito dele foi atrás de Davi e o encontrou, e o achou. Só que o achou trabalhando. Achou ele trabalhando, achou ele fazendo com excelência aquilo que era desígnio dele, aquilo que era para ele fazer naquele momento. Então tudo que está na tua mão, tudo que Deus colocou na tua mão, o seu trabalho, o seu dom, tudo que está na tua mão, faça com excelência. Mais ou menos está cheio, amado. Mais ou menos tem em todo lugar. Seja excelente naquilo que você faz. Que Deus continue te abençoando grandemente e que Deus revele essa palavra no seu coração. Se você tem sido relapso, se você tem feito de qualquer jeito, se você tem até buscado a Deus, orado a Deus de qualquer jeito, amado, peça perdão, se conserte com o Senhor e a partir de hoje viva com excelência. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te glorificar, te exaltar por esse dia. Pai, hoje nós estamos vivendo um feriado. E eu quero também, Senhor Deus, levantar um clamor aqui pela nossa nação. Senhor Deus, a tua palavra diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus dessa nação. O Senhor é o Deus do Brasil. O Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso que tem guardado, protegido e livrado a nossa nação de todo o mal. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue livrando a nossa nação, o nosso país do mal, Pai. Dessa império das trevas que tentam estabelecer o seu reino aqui na nossa nação. Eu repreendo todo esse mal, Pai, e declaro que em nome de Jesus, esse reino, esses deuses não vão prevalecer, não vão se firmar na nossa nação. A nossa nação será e continuará sendo regida, sendo guiada, sendo direcionada pelo Rei vivo e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, todo-poderoso, eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Traz a revelação, Pai querido, para o coração deles desta palavra e que nós possamos, a partir de hoje, começar a viver com excelência tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, ser gratos por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja. Obrigado pela salvação. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de todos e os conservando em paz. Porque nós sabemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a paz é uma pessoa. Oh, Pai, nós temos que aprender a viver essa paz, desfrutando da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu abençoo todo o teu povo, Pai. Eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs, no grande e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo no seu coração. Até a próxima, amados.